Olá, boa noite. Boa noite. Oi, Dani. Olá. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Boa noite. Dani Ketkowski, doutora Dani Ketkowski, sempre presente. Estamos aqui esperando a Trícia. Hoje a gente tem... Já chegou aqui. Estão me ouvindo bem, pessoal? Oi, Trícia. Boa noite. Boa noite. Finalmente deu certo, né? A hora que é certa dá certo, né? É. Tudo bem? Tudo bem, você está me ouvindo? Ele falou que tá ótimo o som, que bom. Joia. Oi, Dani, tudo bem? A Trícia também, vocês estão escutando bem? Eu estou escutando super bem. Bom, hoje eu estou aqui com a doutora Trícia Costa Claro, super dermatologista, grande amiga também. A Trícia é dermatologista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, formada há 24 anos. Voa, Eu vou, parece que foi ontem. voa. E atende na Clínica Costa Claro. Trícia, é um prazer ter você aqui hoje e falando desse assunto tão importante, né? As manifestações da celíaca na pele. E eu queria começar te perguntando, não é só dermatite herpetiforme, né? Tem outras manifestações também. Oi, Evi, ó, muito obrigada pelo convite. É um prazer sempre conversar com você. Você soma tanto aí né, na vida dos celíacos e esse trabalho que você faz é muito importante, né? E você, longe daqui, influencia, né, e está sempre presente aqui no Brasil também. Então é Ah, uma obrigada. honra. A honra é minha, né? Meu começo de diagnóstico foi lá na Clínica Costa Claro, para quem não sabe. Foi com a Trícia e com o Dr. Paulo. Para mim, bom, aqui a casa está sempre aberta para vocês. Obrigada, Eve. Como você falou, né, quando a gente fala em doença celíaca, a primeira manifestação da pele que se pensa é a dermatite herpetiforme, né? Tanto é que se fala, a dermatite herpetiforme é a doença celíaca na pele. Uhum, é o que todo mundo fala. Uhum. E ela é, de longe, assim, a que mais incomoda e bastante frequente, né? Uhum, Mas existem outras doenças associadas ou manifestações extra-gastrointestinais, né, da doença celíaca uhum, que se manifestam na pele. Até vários estudos separam isso. Uns falam, são manifestações extra-gastrointestinais e outros uhum. dizem associadas à doença celíaca. Mas, de um modo geral, as doenças de pele, a gente engloba tudo isso num bloco só para Uhum, facilitar, né? Porque a doença celíaca, sendo uma doença sistêmica, uhum, né? Começa todo o processo inflamatório no intestino, e por ser autoimune, esses autoanticorpos rodam o uhum. corpo e aparecem sintomas gastrointestinais ou desencadeiam doenças autoimunes associadas, né? E, e por alterar nas vilosidades a absorção de vitaminas, proteínas, às vezes as manifestações são decorrentes disso, né? Então, Uhum.
baixa proteína, baixa ferro, as vitaminas, às vezes a manifestação é com uma queda de cabelo ou com Uhum. unhas fracas. E aí se pede exames gerais como triagem, tem a baixa desses componentes e, na verdade, deveria sempre ser investigada a causa, porque o paciente Aham. baixa de vitaminas. E como investigação, a doença de má absorção. E aí abre o leque, né? Dentro da doença de má absorção, a doença celíaca deve ser pensada, porque se ela não for Uhum. pensada num diagnóstico diferencial, nunca se faz o diagnóstico, né? Se for pensar Uhum. assim, só quando tiver dermatite herpetiforme vai se fazer diagnóstico de doença celíaca, Uhum. né? Eu já era diagnosticada celíaca, que eu lembro que a gente já conversou, né? O caso de quem já foi, ou de quem ainda não é, de quem não investigou. Mas eu lembro, era unhas quebradiças, o cabelo. Eu já tinha o meu diploma de celíaca na época. Mas é o que você disse, nem sempre é feito, né, Trícia? Nem sempre é investigado a fundo. Às vezes, né, vem com baixa de ferro e se repõe ferro. Mas por que está com baixa de ferro? Né? Uhum. Uhum. Se não se investigar, não se pensar, realmente acaba passando. Uhum. Então, quando você me propôs esse tema, né, a gente estava conversando, eu organizei o meu pensamento três situações, mas a gente pode ir Uhum. desenvolvendo cada uma a critério, né? O pessoal sinta-se à vontade para fazer perguntas Pois e a é. gente vai vendo. Se você tiver algum questionamento, né, Eve? Mas eu pensei Aham. assim, quando o paciente já tem esse diagnóstico de doença Uhum. celíaca, e tem a manifestação na pele, né? Tem doenças na pele que têm forte evidência de associação com a doença celíaca. Por exemplo, Uhum. a psoríase, a alopecia areata, o vitiligo, que, né, são doenças autoimunes, e como 30% dos doentes celíacos podem fazer outras doenças autoimunes, algumas dessas doenças autoimunes estão na pele. E ah, então, o paciente tem já a doença celíaca diagnosticada, tem uma doença de pele, por exemplo, uma dermatite herpetiforme, Uhum. e não está melhorando, Uhum. né? Foi indicada dieta sem glúten, eu digo Uhum. 110% sem glúten, e não, ou melhora, ou não melhora. Uhum. Deve ser investigado, né? Refeita essa investigação se não está tendo contaminação cruzada, e uma das coisas que a gente fazer a revisão é dos medicamentos, cosméticos, dos produtos de limpeza, de Uhum. higiene, porque se houver essa contaminação cruzada nos produtos, pode fazer a permanência da lesão de pele e também continuar a contração da mucosa intestinal, né? Então, Uhum. se o paciente não está melhorando, tem que ser revista. Está com eco? Tá Do com som? eco. Eu não pus fone de ouvido, porque eu acho que às vezes o fone dá eco. Então, uma das coisas que deve ser revistas, além da dieta, essa contaminação cruzada extra, né? Então, aqueles componentes né, se tem glúten, cevada, Uhum. a aveia, no rótulo de todos os produtos, então essa revisão é muito importante, porque às Uhum. vezes o paciente controla a marca, não come fora, tomou todos os cuidados de contaminação cruzada em casa, e acaba empacando o Uhum. tratamento, não tem essa melhora esperada, né? Então, quando o paciente não está dando melhora, tem que ser revisto não só a alimentação, como os cosméticos. Uhum. Quando o paciente é celíaco, não tem manifestação de pele, não tem nenhuma queixa, e depois já está com o diagnóstico, já está em dieta e surge uma lesão.
essa lesão Uhum. deve ser investigada, se ela tem correlação com a doença celíaca ou se é uma doença existente que não tem a ver com glúten, né? Às Entendi. vezes o paciente vem com dermatite, né? É Aham. muito comum o paciente vir com dermatite com um diagnóstico genérico. Qual dermatite deve ser perguntada, né? Aham. E abrir o leque. Então, uma das coisas que precisa ser investigada é, por exemplo, se não é uma dermatite de contato, uma Uhum. substância química que o paciente entra em contato, seja no hidratante, no sabonete, e faz a reação de dermatite de contato. Então, não Uhum. necessariamente é o glúten. Às vezes é Uhum. uma doença em paralelo. Ou o paciente tem uma dermatite atópica, ou o Aham. paciente tem alergia ao trigo, né? Uma das coisas que a gente ouve é qual é a diferença entre Pois dermatite é, herpetiforme isso que eu ia te perguntar. e a alergia ao trigo. E A a Terezinha tá dermatite, falando que teve alergia ao níquel. Ela passou por isso e descobriu que tinha alergia ao níquel nos alimentos. isso, e que o níquel está presente em alguns alimentos, por exemplo, os enlatados. Né? Se o paciente é muito sensível ao níquel, que é o da bijuteria, né? Mais frequente em Uhum. bijuteria, mas ele está em alguns alimentos e deve ser retirado. Então, não tem nada a ver com o glúten e Uhum. as doenças podem existir, né? Sim, eu te cortei, mas estava falando da alergia ao trigo, né? Então, a doença celíaca é uma doença autoimune, Uhum. né? Desencadeada, a princípio, pelo glúten. E a alergia, ela é mediada pela imunoglobulina E, a IgE. Uhum. Aquela alergia imediata que dá a reação pela presença, inclusive não necessariamente precisa ser ferida, pode ser pelo contato da pele, e ela pode ser imediata, quando é imunoglobulina E mediada, ou não Uhum. imediata, quando não é pela IgE. Uhum. Então, são coisas que podem ter as duas, né? Então, um paciente, por exemplo, nem sempre o celíaco é sintomático. Então, quando o paciente, o celíaco é sintomático, ele contamina, faz o sintoma, acende o alerta que houve a contaminação. Mas às vezes o celíaco é assintomático, e a alergia ao trigo, ela dá o sintoma. Então, às vezes o paciente coexiste com as duas coisas. Uhum. E é muito comum o celíaco desenvolver outras alergias, né, Trícia? É muito comum ele ter em paralelo. O intestino mais permeável, né, e com processo inflamatório, ele acaba fazendo outras alterações e o organismo não reconhece outras proteínas, então faz Uhum. reação como se fosse uma reação cruzada. Então, é frequente a alergia a ovo, a leite, a proteína do leite, né? Além, Uhum. claro, o celíaco é frequente ter a intolerância à lactose, mas né, também pode coexistir a alergia à proteína do leite. Uhum. E qual Essas que é a... são diagnósticos diferenciais que devem ser levantados quando o paciente tem uma dermatite, né? Pode ser uma Uhum. alergia à proteína do leite, pode ser uma alergia à clara do ovo, que é bastante frequente. Uhum. Abrindo o leque, né, Trícia? Abre o leque. Qual que é a conduta geral para todos os casos assim que você tem? Anamnese, o diagnóstico da manifestação? É É, o, complexo, né? como regra geral, todo paciente, independente se é celíaco ou não, é, tem que ser feita uma anamnese completa, né? Então, Uhum. história de como começou, pode estar relacionado, se tem história familiar, se tem sintomas associados de outros, além da pele, tem sintoma gastrointestinal, respiratório, as alergias por IgE,
elas são muito frequentes os sintomas respiratórios, a rinite, a asma. Às vezes o paciente tem uma alergia na pele e lacrimeja, né? Então Uhum. isso lembra muito alergia por IgE. Então, com a história, se consegue definir para qual caminho vai seguir. Aí segue o Uhum. exame físico completo, né? Desde do cabelo, a unha, a pele, para definir quais as áreas, né? A dermatite herpetiforme, como característica, elas são lesões vesiculares, mas pode ser papulares, né? Bolinhas, Uhum. agrupadas, extremamente pruriginosas nas áreas extensoras. Cotovelos, joelhos, a parte de fora, né? De cotovelo, joelho, os glúteos, a região sacral. Então, são regiões mais características para a dermatite herpetiforme. Já a dermatite atópica, ela é mais área de dobra, mais a Ah, face. Então, o exame físico, vem a história, vem o exame físico, já dá para ter ideia que vai mais para dermatite atópica ou dermatite herpetiforme, uhum. né? Ou se ela é mais localizada, para de pensar em dermatite de contato. Uhum. Então, a anamnese e o exame físico são primordiais para a gente poder fazer o raciocínio até de quais Uhum. exames pedir, né? Então, Uhum. se o paciente é celíaco, é, tem que ver como é que estão as vitaminas, né? A Uhum. própria tireoide, pesquisar se tem outra doença autoimune associada e as próprias alergias. Se o paciente não tem diagnóstico de doença celíaca, mas na história e no exame físico abriu esse pensamento de que talvez seja uma manifestação na pele da doença celíaca, então deve-se investigar, né, Uhum. exames básicos para o diagnóstico da doença celíaca. Então, tem alguns pacientes, por exemplo, na clínica, o Paulo tem muitos pacientes celíacos e vem para mim ou porque tem manifestação de pele Uhum. ou porque precisa fazer essa revisão aí de produtos cosméticos, orientação para pele, mas às vezes o paciente vem a primeira consulta para mim por manifestação cutânea e na Uhum. abertura é que aparece a doença celíaca como uma hipótese e aí com os exames se confirma, né? A Uhum. rosácea é uma manifestação de pele que deve abrir o leque se pensando para a doença celíaca, né? Além da psoríase, do vitiligo, da alopecia areata, Uhum. uma manifestação na pele que sempre abre o leque, principalmente se o paciente tiver sintoma gastrointestinal, é a hiperceratose pilar, aquelas bolinhas que estão na face externa do braço, Ah, eu tinha. né? Esse é Eu tinha. frequente, até não é a queixa do paciente, mas no exame físico você vê, e depois, quando se faz o diagnóstico e tira o glúten, isso melhora. Uhum. Né? Desaparece. É impressionante. E Uhum. bom, quem tem essas manifestações na pele, ela deve ter um controle amplo, amplo, né, do glúten. Não é só na dieta. Eu lembro que você tem uma listinha lá dos ingredientes ocultos, do glúten oculto nos cosméticos. É uma listinha grande. A listinha da Trícia tem umas 8 páginas, eu acho, É, de é, componentes que a gente tem que ficar atento e. Lá no site do Rio Sem Glúten, que é um site que eu acho muito bom, nas minhas orientações eu sempre coloco para o paciente ler o manual do celíaco do Rio Sem Glúten, né? Eu acho essencial, falo até para leia uma vez, porque quando a gente lê uma vez a gente capta um certo número de informações, depois de um tempo lê de novo, porque você vai Uhum, perceber informações diferentes que não tinha captado. E lá no Rio Sem Glúten tem uma lista de produtos de nomes que devem ser procurados no rótulo. Lá é uma lista super completa. Eu uhum. acabei resumindo, pegando as palavras-chave, né? E fazendo um quadrinho que eu achei que eu ia conseguir adicionar aqui, mas eu acho que não tem como eu adicionar, né? Acho que não, mas a gente pode deixar disponível depois. Isso, eu vou te passar para deixar disponível, que é um quadrinho prático que a pessoa salva no celular e Uhum, quando vai
comprar ou até mesmo para fazer a revisão dos produtos que já tem em casa, né? Pega Uhum. esses nomes e procura. Porque, por exemplo, o trigo, normalmente no rótulo não está escrito trigo ou contém glúten, né? Pelo menos aqui no Brasil não. Então deve-se Uhum. procurar ou a palavra trigo em inglês ou em Uhum. latim. E aí essa tabelinha dá o nome em inglês e o nome em latim para a pessoa procurar, né? Wheat, ou triticum vulgare. Uhum. E lá na lista do Rio Sem Glúten, ele tem vários nomes antes do wheat e vários nomes em latim depois do wheat, que Uhum. são as variações que podem aparecer no rótulo. Mas tendo a palavra-chave já é suficiente, porque aquela Sim, lista fica complexa, né? Até pela quantidade assim, né, Eve? assusta. Assusta, Então, assusta, mas salva também. não, é muito importante, É muito muito importante. sim. Então, algumas pessoas me falam, mas eu não vou comer creme, ou shampoo, ou hidratante, né? E não usando shampoo, pelo fato, não vai ser absorvido pela pele e causar manifestação da doença celíaca. Porque né, essas são moléculas grandes, então elas não são absorvidas pela Uhum. pele. Que estando em contato, acaba na mão e a mão acaba É, na boca, ou entrando em contato com o alimento que vai para na boca e é fonte de contaminação cruzada, é. né? Essa alergia, que quando passa o produto da alergia na pele onde passou, ou é alergia por exemplo, o produto tem propileno glicol, então faz alergia ao Uhum. propileno glicol, dermatite de contato. Ou se é o trigo que tem lá, que passa na pele e sente, então é uma alergia ao trigo. Uhum. Para dar a lesão na pele, não é a doença celíaca, né? A não ser que Uhum. tenha dermatite herpetiforme, que entre em contato na mucosa, seja absorvido e daí desencadeie a dermatite herpetiforme, né? Não é pelo produto Uhum. de pele. É, a gente sempre diz aqui para o pessoal para evitar riscos. Uhum. Então, quanto mais longe você tiver de tudo que tiver glúten, os celíacos é melhor, assim, porque você evita, né? Você tá à vontade, pode passar a mão na tua pele e levar a boca isso em casa, né? Limpinho, não na rua, lógico, mas assim, evitar riscos, né? Evitar. Uma orientação que eu acho bem importante para todo celíaco é, em casa, na própria casa, você ter um ambiente livre de glúten, né? Eu vejo assim que alguns, principalmente quando é mãe e pai celíaco, eles ficam com dó de tirar o glúten do filho em casa, ou dos Tem filhos, né? muito isso. E aí, mantém, eu vou manter só o pão, eu vou manter só a bolacha, né? O resto, o macarrão fica sem glúten. E aí o único ambiente seguro, que é o ambiente da casa, já não é seguro, porque sempre vai ter o resquício, né? Por mais É. cuidado que seja, e depois tem o contato direto, por exemplo, se é uma mãe e filho, né? A mãe vai Uhum. dar um dedinho no filho, e vai acabar contaminando. Então, lembrar que o fato de em casa o filho ou o esposo ou a esposa não ter o glúten, não vai fazer mal para a saúde dele, não vai fazer falta. Além do que, fora de casa, eles estão liberados para comer, desde que não sejam celíacos. Lembrar que Uhum. 10% da população são celíacos, né? Uhum. E aí entra o cuidado dos produtos tópicos da maquiagem desses familiares que convivem em casa, né? Uhum. Então, se a esposa, no caso, é celíaca, e o marido não é celíaco, está liberado para comer o glúten fora de casa, em casa, é, mantém o ambiente descontaminado na comida, mas tem que lembrar, o produto de barba é sem glúten, o Uhum. shampoo é sem glúten, o hidratante que usa é sem glúten,
porque se cuida na comida, mas às vezes, né, num abraço mais carinhoso, num beijo, mesmo que chegue em Uhum. casa lá na boca, né, escove os dentes para não ter a contaminação pelo beijo, mas o produto que usa é contaminado. Então, na Aham. hora que às vezes o celíaco vem sem a melhora, não, eu estou fazendo a dieta, lá em casa não tem glúten, é, tem que revisar tanto a parte dos alimentos com as Uhum. marcas seguras, mas essa revisão dos cosméticos e dos familiares de quem tem contato é importante na revisão, Uhum. né? Ou quando aparece, o paciente é celíaco, não tem doença de pele, de repente aparece. Será Uhum. que não tem uma contaminação? Eu acho bem importante você falar isso, porque a família, no geral, acha que é exagero, né? Acha que é um. E não é um cuidado necessário. Então, a gente recebe muito relato, muitos pedidos de ajuda, então é super importante isso que você está falando como médica, assim. É bacana até para as pessoas que estão assistindo mandarem para quem está duvidando, mandarem para os pais, para os irmãos, para o namorado, para ver que não é exagero, é um cuidado necessário, né? E é uma coisa que às vezes as pessoas descuidam mesmo, né? Se estão cuidando da comida, acabam esquecendo dos cosméticos, dos produtos de higiene. Eve, às vezes essa contaminação não faz sintoma perceptível, né? Então, Imediato, né? é imediato, ou não vai dar diarreia, ou não vai dar uma alergia de pele, mas a gente lembrando que a doença celíaca é uma doença autoimune e toda a contaminação, seja ela pelo alimento ou por cosmético, Uhum, ela faz a produção de anticorpos. E, né, e a doença pode ser silenciosa e acabar evoluindo. uhum, Então, esse cuidado com a contaminação cruzada e de toda a família participando é muito importante, né? uhum. Foi bem importante você ter falado isso. Trícia, você já comentou sobre a pessoa com dermatite herpetiforme, nem sempre tem sintomas intestinais. Em torno de 20%, a biópsia até inclusive do seno pode estar normal, né? Uhum, Via de regra, se a biópsia de pele, né, o diagnóstico da dermatite herpetiforme, ela deve ser feita pela biópsia e imunofluorescência direta, né, uhum, de uma lesão, de uma área sem a lesão com vesícula, próximo uhum, a ela. A imunofluorescência direta dando positivo para a dermatite herpetiforme, o uhum, tratamento é dieta sem glúten. Assim, alguns estudos mostram, não, nem precisaria fazer a biópsia de duodeno para ver se o paciente é celíaco ou não, porque uhum, é uma correlação direta. Então, é importante fazer a biópsia de duodeno para ter o parâmetro de como é o duodeno uhum, daquele paciente antes de entrar em dieta, né? Então, uhum, o diagnóstico de dermatite herpetiforme pela biópsia de pele é indicado endoscopia para biópsia de duodeno e o paciente entra em dieta rigorosa sem glúten. uhum, O paciente faz a dieta 110% de dieta sem glúten com controle de contaminação cruzada tanto nos alimentos quanto nos cosméticos. E a dermatite herpetiforme é muito sintomática, pode ser associado à dapsona. A dapsona, eu uhum. tenho uma preocupação quando eu receito, ou quando alguém está tomando, né, que alguém já receitou. Porque Eu já vi em muitos grupos celíacos recomendarem. é, porque o paciente que tem a dermatite herpetiforme e entra em dieta sem glúten, a melhora é muito lenta na maioria dos casos. Então, o Uhum, paciente, como se assim, mas isso não melhora, não adianta, é uma coisa sofrida, dá trabalho, e custa a uhum, melhorar
sintomas. Então, às vezes se usa o recurso da dapsona associado, porque controla bem mais rapidamente aquela coceira insuportável que tem a dermatite petiforme. Mas a dapsona não melhora a parte gastrointestinal. Né? Então, o paciente pode se iludir, se não for um paciente muito orientado, achar que a dapsona curou a dermatite petiforme, consequentemente a doença celíaca. E se permitir contaminar, porque a dapsona vai estar controlando o sintoma. Entendi. Então, o uso da dapsona pode, né, ser recomendado, pode ser usado, mas cuidar para não ser a bengala do tratamento. Uhum. O quanto antes puder ser retirada, melhor, Uhum. porque aí a gente vai ter um controle bem certinho ali, se aquela dieta está, né, sendo cumprida rigorosamente, porque se fizer 110%, a dermatite petiforme, assim, some. Eu não digo curar, porque não é uma doença Uhum. que a gente cura, mas controla que fique assintomático, né? E Uhum. qualquer ocorrência deveria abrir o sinal de que deve estar tendo contaminação. Estão perguntando aqui, mesmo com IgG negativado, pode estar ocorrendo a contaminação cruzada? A Pode, STIL? pode. A gente vê, na verdade, paciente em atividade de doença com sorologia negativa, né? Então, é o IgG do antiendomísio, da transglutaminase, até acho que não está escrito Não, ali, não né? escreveu. Gliadina tem menor sensibilidade, né? Mas na prática eu vejo ser muito complicado de só achar que está com contaminação cruzada quando alterar o IgG. Pois é. Eu não consegui ver o nome, me perdoem. Ela fala que quando ingere glúten, aparecem bolhas no lábio. Se você é celíaca, não devia ingerir glúten. Mas Bom, mas lê o aí Pequeno Manual de Sobrevivência da Célia Celíaca. A Trícia é uma das revisoras. vai que vamos considerar que essa paciente não é celíaca, não tem É, diagnóstico, não é que não seja, né? Não tem diagnóstico de doença celíaca, por isso ela está ingerindo glúten e ela correlacionou que quando ela come, ela tem lesões. E eu estava até esquecendo da estomatite aftosa, é uma das doenças que tem forte correlação com a doença celíaca, né? uhum, Então, deve abrir aquele leque de pesquisa, né? Tem as doenças reumáticas, uhum, síndrome de BC, que é uma doença autoimune, que pode estar associada com a doença celíaca. Então, é uma do leque deve se abrir e aí pesquisar se essa paciente é celíaca ou não. uhum. Eu tenho uma dúvida que o pessoal mandou pra gente. Herpes zoster frequente pode ser uma manifestação de celíaca ou de alergia ao trigo ou Então, o herpes zoster é uma doença viral causada pelo vírus da varicela zoster. Quando normalmente a gente pega ou pegou varicela quando era criança. uhum, E esse vírus, ele fica latente num gânglio próximo da coluna, né? Da coluna, às vezes cervical, às vezes torácica, às vezes sacral. Quando, por algum motivo, abaixa a imunidade, ou que o paciente fez uma cirurgia, ou ficou debilitado, tomou algum remédio, um corticoide, por exemplo, uhum, por qualquer motivo, o paciente tem asma, tomou corticoide, baixou a imunidade e aí o vírus que estava latente da varicela que teve quando teve criança, né? Ele acorda e dependendo da altura do gânglio que ele tinha ficado uhum, latente, ele acorda e faz a manifestação de pele chamada herpes zoster. uhum, Então,
herpes zoster não tem nada a ver com a dermatite herpetiforme. Apesar desse nome ser muito parecido, uma coisa não tem a ver com a outra. O herpes zoster, se sabe que pode dar mais do que uma vez, mas ele não é uma doença que fica dando tipo herpes simples. Herpes simples, aquele do lábio, que algumas pessoas têm quando fica menstruada, ou quando fica Estresse, resfriada, né? estresse, que é assim, às vezes a pessoa tem uma vez por mês o herpes simples. O herpes simples, sim, ele é bastante recidivante conforme a imunidade. Mas o herpes zoster, apesar de ele poder dar mais do que uma vez, ele não é uma doença que fica dando todo mês. Então, se o paciente teve alguma vez o herpes zoster, deve ser investigado o porquê da imunidade dele ter caído. Então, porque tomou um corticoide? Ou teve Covid? Né? Baixou a imunidade e fez um herpes zoster? Fez uma cirurgia e aí ficou no hospital e depois fez... Daí tem um motivo. Ou assim, deve ser investigado. Será que é uma manifestação da baixa imunidade que o paciente tem alguma manifestação, algum câncer? Sempre se investiga, pesquisa algum câncer quando se faz um herpes zoster. Idoso é diferente de fazer do que jovem, né? A imunidade é mais debilitada. Mas uma das doenças que poderia ser investigada de baixa imunidade entraria a doença celíaca. Mas não tem zoster recidivante tão frequente assim. A Sil, que tinha perguntado sobre o IgG negativado, pode estar fazendo contaminação cruzada, ela falou que no caso é antitransglutaminase IgG e IgA. A gente sabe que o antidomiso tem um pouquinho mais de sensibilidade do que a transglutaminase, apesar de ser feito de rotina mais a transglutaminase. Mas na prática, não se espera a IgG alterada para daí se pesquisar a contaminação cruzada. Deve ser feito diariamente. Pesquisa de contaminação cruzada. Não esperar as coisas acontecerem para daí procurar o que está acontecendo. Então, o celíaco, ele deve cuidar das marcas do que compra toda vez que vai no supermercado. Vai comprar que seja uma linguiça. Toda vez que for comprar, nem que seja a mesma marca, vai ter que olhar no rótulo se não teve alteração de rótulo. Assim como comprar o hidratante. Sempre tem que olhar no rótulo, mesmo que seja a mesma marca que compra toda vez que vai na farmácia. Então, o doutor Paulo aí. Boa noite. Boa noite. Teve uma outra pergunta. Te interrompi? Você quer? É isso, deve ser uma busca ativa. Eu não acho que tem que dar alterada a biópsia do duodeno quando faz a endoscopia de controle, para daí pensar se está contaminando ou não. Tem que ser um controle constante, né? Tá nesse estado constante. Eu acho que não deve ser neurose. Deve ser um cuidado. Como a gente tem com a higiene. Agora a gente não está... Eu tenho, né, o cuidado com a higiene de sempre lavar. Né? A gente deveria sempre ter esse cuidado antes. Agora está observado. E a mesma coisa com a contaminação. Não deve ser esperar cair a casa para ver se está tendo problema de filtração. Antes. Teve uma pergunta aqui, também não vi o nome, perdão, mas pergunta se o couro cabeludo muito sensível tem alguma relação? Sabe que o couro cabeludo sensível tem duas doenças que a gente fica em alerta. Tem a rosácea de couro cabeludo e o líquen plano pilar. Então, tem também uma outra alopecia cicatricial, que é a alopecia frontal fibrosante, que elas dão esse sintoma de couro cabeludo sensível. A pessoa mexe no cabelo e tem como se fosse um choquinho.
É, como se fosse uma coisa inespecífica, mas que na hora que tem esse sintoma, deve, no exame físico, fazer a tricoscopia, que é o exame com a lente de aumento. Uhum. Uhum. Algumas doenças cicatriciais têm alterações visuais ali em Uhum. volta do... É como se fosse um processo inflamatório em volta do folículo. Uhum. E tendo esses sinais na tricoscopia, deve ser feito biópsia do Uhum. couro cabeludo para se confirmar, porque as doenças de alopecia cicatricial, quer dizer, o processo inflamatório destrói o folículo piloso, a partir do momento que o folículo piloso é destruído, não nasce mais cabelo no local, essa alopecia cicatricial sendo uma doença autoimune, e deve-se pensar que a doença autoimune nunca anda sozinha, sempre tem outras doenças associadas. Será que a doença autoimune associada não é a doença celíaca? Se faz o Pois é. pensamento inverso, né? A gente fala assim, quando o paciente é celíaco, procurar as outras doenças autoimunes. Mas se o paciente tem outra autoimune, se tem uma artrite reumatoide, tem uma síndrome de Sjögren, tem um lúpus sistêmico, tem a alopecia frontal fibrosante, o líquen plano pilar, será que não tem que procurar as outras doenças autoimunes associadas e entre Uhum. elas a doença celíaca? Se Uhum. faz o caminho inverso também, né? Caminho inverso. E teve outra, pediu, também não anotei o nome, não deu tempo, gente. Mas ela pediu que você explicasse sobre dermatite liquenoide espongiótica. Falasse Então, mais sobre. essa dermatite liquenoide, ela pode ser tanto no couro cabeludo quanto na pele. Uhum. E então, essas doenças, ali o líquen plano, é uma doença liquenoide que pode dar tanto no couro cabeludo quanto na pele. É uma Uhum. doença com forte evidência de associação com a doença celíaca. O líquen plano era outra que eu tinha esquecido de comentar naquela listinha. Uhum. Então, de dermatite liquenoide, tem que pensar em doença autoimune. Uhum. A, a característica da. A Mel está perguntando se a rosácea pode ser associada à doença celíaca. Pode, né? Você já falou que sim. E, eu tinha comentado, é uma das doenças que a gente não fala assim, nossa, todo paciente de rosácea é celíaco. Não, né? Porque existe a rosácea em paciente que não é celíaco. Mas a gente vê que quando o paciente é celíaco, tem rosácea, tira o glúten, rosácea melhora. Polineuropatia sensitivo-motor axonal está associada ao quadro Celíaco. Então, celíaco. a doença celíaca, ela Terezinha. é dita como uma doença genética, né? Então tem que ter uma suscetibilidade genética. É uma doença autoimune, porque ela produz esses autoanticorpos, e é uma doença sistêmica, porque esses autoanticorpos circulam. Uhum. E vou dizer que a minoria tem como manifestação inicial sintomas gastrointestinais. Aquele quadro clássico de diarreia e distensão abdominal é a minoria. A maioria se manifesta como doença celíaca atípica, que entra nas manifestações extragastrointestinais. E Uhum. aí, nas extragastrointestinais, tem a pele, que é o que a gente estava falando até agora, né? Uhum. Tem o sistema neurológico. E aí, essa polineuropatia Uhum. entra de ser uma manifestação Parte de neurológica, neurologia. né? Assim como a ataxia cerebelar, no fígado, a colangite esclerosante, a hepatite autoimune, na tireoide, a tireoide de Hashimoto. E assim, como ela é uma doença sistêmica, a gente pode falar doenças associadas de cada sistema que a gente tem, né? Uhum. Então, esse quadro neurológico pode estar associado. Teve outra aqui que falou que é celíaca e tem o couro cabeludo muito sensível. É uma coisa de se fazer a tricoscopia,
para ver se tem doença no couro cabeludo, né? Uhum. Se for uma associação, a paciente é celíaca, sim, vai fazer a dieta sem glúten, mas ela pode ter doença autoimune no couro cabeludo, que o tratamento não é só retirar o glúten, tem que fazer o tratamento específico para a lesão, né? Então Uhum. é importante fazer o diagnóstico, porque aí tem o tratamento específico. Uhum. A questão de corantes, conservantes, é uma coisa que deve ser evitada meio que por todo mundo, né? Mas principalmente pelos celíacos. É, Ah, tá perguntando se os. Depois eu te faço aqui para não interromper. então, a questão do corante, do conservante, principalmente para quem tem dermatite herpetiforme, a dieta é um pouquinho mais ampliada se o paciente não responde bem a só o sem glúten, né? Então, Uhum. deve ser os embutidos, frutos do mar, alimentos industrializados, todos, né? E o paciente pode ter alergia a corante, por exemplo, corante vermelho, que é de longe mais comum, e aí é uma alergia que não é o glúten em si, né? É uma alergia IgE mediada. Isso pode Uhum. ser no sangue, né? IgA para corante vermelho. Desculpa, IgA não. IgE para corante vermelho. Uhum. Perguntaram se o celíaco é um paciente de risco para o Covid-19. É uma doença crônica, é uma doença autoimune, e como doença crônica e autoimune, é de grupo de risco, né? Uhum. A característica, Trícia, da dermatite herpetiforme, assim, para as pessoas que estão assistindo, vamos supor, se surgir alguma coisa, elas poderem reconhecer o que seria exatamente. O quadro típico da dermatite herpetiforme, então, são vesículas, quer dizer, bolinhas de água, vesículas, Uhum. bolas de pápulas vermelhas, né, eritematosas, agrupadas em regiões extensoras dos membros superiores, por exemplo, cotovelo, lateral do braço, dos membros inferiores, então principalmente na parte ali perto do joelho, na parte da frente do joelho, da perna, na região glútea, sacral, né? Intensamente pruriginosas. E como elas são intensamente pruriginosas, às vezes as bolinhas de água não ficam bolinhas de água, elas estouram e ficam com casquinhas. Então, um quadro bem típico é como se fosse uma placa vermelha irritada, cheia de casquinha, que coça muito, meio que quase que ardida, nas regiões de fora, nas regiões Uhum. extensivas. Uhum. Ah, teve uma pergunta aqui da Queiroz, é sobre o anticoncepcional, ela diz que contém amido. Deve ser entrado em contato com o laboratório para ver se esse amido é de milho, que é o mais frequente que eles usam é amido de milho, mas a gente não tem como dizer se é ou não só a fábrica, né? E Uhum. sugiro que os contatos com as fábricas, com os laboratórios, sejam feitos sempre por escrito e não falado, Uhum. e que seja feito com frequência, né? Uhum. Não tem por que ter dúvida. Entre em contato com cada um dos medicamentos que tenha dúvida se só está escrito amido. Uhum. Normalmente, quando usam trigo, eles escrevem, né? Que é o caso do cetoneurin bioral, que está lá escrito, contém glúten, algumas vitaminas E, está escrito que contém, né? A maioria dos remédios de anticoncepcional, de remédios de tireoide, né, que muitos celíacos têm doença de tireoide associado, vamos dizer que eu já entrei na bula e contado assim, a maioria não tem trigo, é amido de milho mesmo. Uhum. Eu também. Até agora foi mais milho do que trigo. Mas. Alguém ali, eu vi a pergunta passando, É, falou da luva, né?
O talco da luva é um talco. Exatamente, do dentista. Se tem dúvida se o talco é amido de milho ou se é trigo, tem que entrar em contato com o fabricante, né? Gente de olhar não Pois tem é. como. E nem sempre pode estar no rótulo. Então, o fabricante tem que saber. Hoje em dia, assim, a gente até tem preferido usar a luva nitrílica ou vinílica sem pó, Sem porque talco, né? dia, né? É frequente, assim, independente de ser celíaco ou não, de ter glúten ou não, é muito frequente a alergia ao látex, né? Uhum, Ressecamento que essas luvas de pó causam na mão. Então, uhum. eu tenho tido muito frequente agora, nesses últimos meses, dermatite de mão. Porque se lava muito mais, passa álcool depois de lavar a mão. Não se usa hidratante, porque eu acho que tem um mito assim que se passa álcool não pode usar hidratante, como se o hidratante fosse ter o efeito do álcool. Anular o... Mas não tem, né? É assim, lavou a mão com água e sabão, o Covid já não, né? Desculpa, o Covid, para mim, o vírus. coronavírus, né? O vírus já não está mais ali. Aí, então, ou se lava a mão ou se usa álcool. Se você lava a mão, não precisa usar o álcool também, Pois né? é. Às vezes começa a ficar exagerado mesmo. Então, se não pode lavar a mão, usa o álcool, porque às vezes a gente está na rua, né? Uhum, Depois que usou o álcool, que o coronavírus não está mais ali, deve se hidratar a mão, porque senão fica uhum, muito complicado, né? E daí começa a fazer dermatite pelo ressecamento, e não por uhum, substância química, e não por glúten, não por látex, né? Mas às vezes o uhum. látex entra tomando, e a pessoa está com a dermatite de mão e fica usando luva de látex, piora muito. Teve uma pergunta aqui da Lola. Ela disse, após a retirada do glúten, as secreções naturais do corpo, cera de ouvido, saliva, remela, elas aumentam, eu não entendi direito se elas melhoram ou se antes não tinha, não. É assim, eu nunca li trabalho sobre Pois é, eu também não lembro de ter. ou secreção nasal, né? Assim, quando o paciente, independente de ser celíaco ou não, o paciente é alérgico, né? Por exemplo, alergia à proteína do leite e a Uhum, manifestação alérgica é respiratória, ocular, que faz lacrimejamento, congestão, uhum, coriza. Às vezes a manifestação alérgica é com sintomas respiratórios ou oculares. Aí uhum. cobre, tira a proteína do leite, eu vou te dizer que às vezes são poucos dias, menos de uma semana já não tem mais sintoma, né? Mas em relação ao glúten mesmo, eu não me lembro de ter Pois é, visto. eu li, mas eu não lembrava. Trícia, a gente está na reta final aqui. Voou. Falta 5 minutinhos. Eu não sei se você quer abordar mais alguma coisa. Acho que a gente falou vitiligo, você falou, né? Psoríase. Deixa eu falar da psoríase, que é uma doença bem frequente, né? Pois é, pois é. Estigmatizante, e o paciente sofre bastante com psoríase. É, a psoríase, então, a gente vê que no paciente celíaco, que tem psoríase, quando tira o glúten, a psoríase melhora. Uhum, Mas, quando o paciente tem psoríase e não tem diagnóstico de doença celíaca, não pode retirar o glúten antes de ter diagnóstico pois é. de confirmação, se tem ou não tem. Porque é muito complicado quando o paciente tira o glúten por conta, melhora, e depois a gente não faz esse diagnóstico celíaco ou não, e fica esse diagnóstico incerto, e o Uhum, paciente com diagnóstico incerto de doença celíaca não faz dieta rigorosa, não controla a contaminação cruzada.
E aí fica aquele indo e vindo, que a gente não sabe se é alergia a trigo, se é doença celíaca, se é intolerância celíaca, intolerância ao glúten não celíaca. E fica muito difícil fechar o diagnóstico quando o paciente tira o glúten por conta, né? Uhum. Então, se o paciente tem uma dessas doenças todas aí que a gente citou e está desconfiado que tem a ver com glúten, procure antes afastar ou Uhum. confirmar se é celíaco ou não. E Uhum. aí, mesmo que não seja celíaco, aí e queira retirar o glúten, daí pode retirar o glúten da maneira que quiser, né? Não sendo Uhum. celíaco. Agora, se for confirmada a doença celíaca, realmente precisa um acompanhamento e um controle rigoroso de todas essas contaminações que a gente estava falando, né? Uhum. Trícia, eu quero agradecer o teu tempo, muito mesmo, né? A live vai ficar salva aqui, pessoal, então vocês podem continuar mandando dúvidas, a gente passa para a Trícia depois. Agradecer muito, com certeza esclareceu muitas pessoas e vai continuar esclarecendo, porque vai continuar aqui no nosso Insta. E, enfim, se quiser deixar uma palavra final aí para o pessoal, para se cuidarem mais, fica à vontade, Tris. A minha palavra é se cuidem sempre, né? É, e, e eu me coloco à disposição, né, para continuar tirando as dúvidas, o que você precisar, né, Eve? O teu trabalho é muito Sim, importante. E perguntar se eu vou poder compartilhar depois da... lógico, vai poder sim. Depois a Obrigada. gente manda o vídeo. Então, tá bom. Obrigada, Eve. Tá bom. Obrigada também pela presença, né, pela É, participação. é, a gente vai, depois a Trícia vai mandar pra gente, a gente vai deixar o quadrinho, vai deixar o link lá do Rio Sem Glúten, e também Vou tem fazer o link do pequeno manual de sobrevivência pra galera. Sou celíaco, meu mundo caiu? Não, calma. Tem uma vida pós-diagnóstico. e com certeza melhor do que antes, Muito melhor. né? Muito Qualidade de melhor. vida aumenta quando se cuida, né? Porque os É, sintomas se controlam. Então, muitos pacientes sofrem com isso e não tem razão, porque a qualidade de vida melhora. E até uma das coisas que se queixam é a questão do custo, né, da dieta sem glúten, mas eu gosto de lembrar que a dieta natural de comida de verdade, como dizem por aí, é o mesmo custo para os celíacos e para os não celíacos. é verdade. Então, não deve ser feita uma dieta baseada em farinhas, que daí É. fica mais caro, né? Mais verduras, legumes, frutas. Não, E aí é eu naturalmente mesmo sem glúten. Tá bom, Trícia. Um beijo grande. Um beijo, beijo para Eve. todo mundo. Obrigada por todo mundo ter assistido. Boa noite, boa semana para todos. Obrigada. Tchau.